Olá pessoal, mais uma live aqui promovida pela Tax Prático e hoje nós vamos tratar sobre dois temas, sobre a reforma tributária e também sobre as últimas atualizações do ICMS. E vamos ter como convidado especial o professor, mestre Paulo Amada. Vamos ver se ele aparece aí para que a gente possa tratar. Enquanto isso, enquanto ele aparece aqui, vamos convidando os amigos, tira um print dessa tela, coloca nos grupos e vamos convidando o pessoal que tem dois assuntos aqui bem interessantes. Tanto vamos tratar da reforma tributária, as questões principais, como também vamos tratar sobre as últimas atualizações do ICMS. E aí vocês também podem estar fazendo, interagindo com a gente, vai colocando aí na caixinha as perguntas que a gente vai respondendo aqui, tá certo? Minha equipe técnica está aqui e vai anotando. Deixa eu ver se ele apareceu aqui. Opa. Vamos ver aqui. Aceitar. Aqui. Não deu certo. Mas ele já entrou. Opa. Opa, meu amigo Paulo Amado. Olá, saudações. Satisfação muito grande, sempre uma alegria grande que você aceita o nosso convite. Paulo Amado, acho que dispensa apresentações, porque sempre está aqui junto com a gente, é um grande professor, um grande vibrador para a área tributária, é um grande colaborador da Tax Prático. A gente já agradece de antemão aí por ter aceito o nosso convite. E estamos aqui bastante entusiasmados com as novas mudanças, tanto em relação à reforma tributária, como essas várias atualizações que houveram agora a nível de ICMS. Não é isso, doutor Paulo? Eita, de acho, foi muita coisa, né? Parece que o momento, né? A live é no momento certo, porque foram muitas turbulências nesse final de semana, né? Sim. Foi um sábado, para alguns, né? Porque muitos ainda estão charlando, né? O contador é bicho folgado, tá por aí charlando na Europa ou em outros cantos por aí afora, né? Então, estão folgados, tá muita gente, né? Ficou fora do O contador circuito, tem que mas tirar férias, viu, pessoal? mas alguns ficaram ligados do movimento que ocorreu nesse diário oficial da sexta-feira, né? E aí a reforma tributária, muita gente já vem comentando há algum tempo, né? Alguns já estão cheios de mapa mental, né? Que o povo adora fazer mapa mental, né? Então, alguns estão com o mapa mental aí na mão, e aí esse pessoal que já está mentalizado com esses mapas vão exatamente colaborar conosco com a reforma tributária. Afinal de contas, a gente não sabe de tudo. A gente é um aprendiz o tempo todo, é preciso que a gente saia desse eixo de informar que sabe de tudo. Porque a gente está sempre nessa pegada. Aprender, desaprender e reaprender de tudo um pouco. Até porque a reforma tributária está exatamente nesse contexto, né? A gente vai saber um monte de coisa dela, até agora vai ficar sabendo, até o Senado dar a definição final, depois volta para a Câmara, né? Depois tem ainda a aprovação do presidente, pode ser com veto ou sem veto, e depois ainda teremos as famosas leis complementares. Pois bem, então, aqui é uma satisfação estar aqui na Tax Prático, o melhor site do Brasil, né? Que leva informação de primeira aos contadores, advogados e demais profissionais da área tributária do Ceará para o mundo. É isso, a melhor plataforma de ICMS do Brasil e do PIS e COFINS, ISS, Simples Nacional e outras coisas mais. Tudo de bom para colaborar com o seu dia a dia profissional. Eu aqui, o professor Daniel, estaremos batendo um papo sobre a reforma tributária e sobre essas mudanças do ICMS do Estado do Ceará. Beleza? Então, vamos lá, Daniel. Pode começar Professor, aqui. inclusive, a gente abriu a caixinha de perguntas e vieram várias perguntas e a gente tem os dois temas, que seria a reforma tributária e as atualizações do ICMS. Então, você gostaria de iniciar pelas atualizações ou pela reforma tributária? Vamos começar pela reforma, daí, porque aí vai entrando outra gente, mas quem começou agora não desapareça. Já sei tudo sobre a reforma tributária. A reforma tributária só depois do Senado. Mas mesmo assim, de repente, o teu cliente pergunta alguma coisa, você precisa, pelo menos, estar sabendo onde é que a música está tocando. Né? Afinal de contas, também algumas empresas fazem planejamento tributário, que a gente gosta de falar muito, né?
para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, para quem vai fazer um planejamento tributário de médio ou longo prazo, com certeza precisa saber algo sobre essa reforma. Aqui só de imediato, Daniel, que a gente escuta a reforma, todo mundo falando de tudo um pouco. Né? Eu agora há pouco, no final do expediente, a gente estava assistindo exatamente uma que era muito voltada para o servidor público, né? Que era pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Né? E hoje de manhã eu ouvia já exatamente um debate de um tributarista local, né, aqui do estado de Ceará, de grande envergadura, né, sentando pau. Né? Nesse final de semana também eu estava vendo um professor de direito tributário, que já é uma outra perspectiva. Eu ouvi também um que é um político, né, deputado também, que tem uma outra perspectiva. Né? E também eu ouvi de empresário, aí é que a perspectiva é totalmente diferente. E aí, se você tem perspectivas diferentes, como é que você se agarra a alguma coisa desse tipo? Então, vou trazer aqui um panorama geral, vou me desapegar dessas cinco ideias que eu falei aqui para nós, beleza? Então, vamos começar sobre a reforma. E aí a colega perguntou, vai ficar gravado? Acredito que sim, né, Daniel? Com certeza, sempre fica gravado e a gente depois disponibiliza. E neste contexto, professor, a primeira pergunta que tem aqui é: a reforma tributária realmente é necessária? Bom, a gente diz que os tributos do Brasil são um dos mais complexos do mundo, né? A maior carga tributária, na verdade, não é no Brasil, né? Mas a gente pode aferir, sem muito esforço intelectivo, que a reforma tributária no Brasil é uma das mais complexas, né? Então, se eu tenho um grande grau de complexidade, faz-se necessário exatamente eu trazer alguma coisa que melhore o dia a dia dos contribuintes e o dia a dia dos operacionais, da pessoa que trabalha no operacional da seara tributária. E a palavra defunto, na verdade, o plano defunto da reforma tributária é a simplificação da tributação e a consequência diminuição da burocracia. Esse é o grande plano de fundo. Então, você acha que o principal ponto positivo seria a simplificação? Inclusive, assim, saiu algo enquanto a reforma tributária corria, passou desapercebido um projeto de lei que vinha que vinha de 2021, que foi o PLP 178, né? Que ele foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado, né, final, no dia 5 de julho. Ou seja, no calor da reforma tributária, no dia 5, aquela pressão para ela ser votada do dia 6 para o dia 7, acabou que esse projeto de lei, Daniel, foi desapercebido. Um projeto de lei 178/2021, até fiz uma publicação nas minhas redes sociais, e aí, assim, ficou desapercebido. Esse projeto, eu acho, se ele se incorporar realmente, talvez ele até ofusque um pouco a reforma tributária na parte operacional, porque é um projeto que traz apenas 3 obrigações acessórias. Acaba tudo de SPED, né? Deixando basicamente a parte da CSLL e do imposto de renda, e aí cria uma nota fiscal nacional, que é a nota fiscal Brasil Eletrônico, acaba com a inscrição estadual e CNPJ e cria um cadastro unificado e cria uma obrigação tributária acessória que junta tudo isso, né? Repare-se, tudo isso sair, ele vai ser tudo de bom, e eu acho, se sair, vai ser um ganho considerável, né? Então, mas da reforma tributária em si, o pano de fundo, basicamente, é a simplificação da tributação e a desburocratização. E a gente não pode pensar que a reforma tributária vai trazer diminuição de carga tributária, pessoal, porque não dá para a gente se iludir. Né? Pode até ser que algum político venha trazer essa informação, mas não dá para a gente se iludir que a reforma tributária vai trazer redução numa carga tributária em relação ao percentual do imposto ou da contribuição. Isso não vai. O que a reforma tributária pode trazer de ganho para as empresas é porque, a partir do momento que eu simplifico, então, eu acabo diminuindo o custo do Brasil e o custo das empresas. Então, se eu diminuo o custo das empresas, basicamente, eu vou diminuir a carga tributária, mas assim de maneira transversal. Mas o percentual não tem como reduzir, afinal de contas, se o Estado reduz uma carga, ele tem que tirar de algum lugar, né? Então, por isso... Pois é, professor. E nesse sentido aqui, você está falando que vai manter aquela carga tributária que é hoje, me parece que hoje é 33%, alguma coisa assim, né?
Mas eu tenho visto que o pessoal do serviço tem reclamado, que é como se quem fosse pagar essa conta é o pessoal do serviço, né? Que a parte de indústria e comércio talvez até reduza, né, a carga tributária, mas ele reduza para esse segmento, mas outro segmento acaba tendo uma carga maior. Você concorda com isso? Ou você acha que ainda são especulações? Segundo o Bernardo Api, né, diz que a ideia é que a carga tributária fique em torno de 25%. Mas um jornal de São Paulo trouxe recentemente que essa carga deve ficar em torno de 28,6%, né? Aí já tem outros que dizem, né, que não, vai ficar em 30, 32, 33 e tudo mais, né? E que essa carga tributária vai ser aumentada exatamente em função que a redução tributária de até 60% é muito grande. Então, se eu reduzo a carga tributária, eu vou ter que colocar em algum lugar. E, ademais, nós temos a grande questão do Plano Nacional, que é a cesta básica de âmbito nacional. Então, se essa carga tributária da cesta básica, o projeto da cesta básica, ela vem mais ou menos no contexto do que nós temos hoje no princípio da seletividade, né? Que é tornar uma carga tributária menor, até a zero, daqueles produtos que sejam mais essenciais. Então, se eu vou trazer isso num plano maior, se eu vou elastecer o grupo de produtos que eu vou reduzir a carga tributária, em tese, isso vai para algum lugar. Mas, repare, muita gente só está fazendo o cálculo do percentual. Mas se eu trago, Daniel, com a simplificação, e se eu diminuo a desburocratização, com certeza as empresas vão ter um ganho de agilidade no seu dia a dia e vão diminuir o custo. E aí é o que eu já aviso há muito tempo para os meus alunos, né? Quem não pensar fora da caixa tende a ficar desempregado ou ficar digamos assim, com o mercado de trabalho bem reduzido, né? Porque se eu simplifico e se eu diminuo a burocracia, a gente tende a diminuir aqueles profissionais da área bem operacional, né? E esse pessoal da parte bem operacional é exatamente aquele que vai perder um pouco do mercado de trabalho. Porque a partir do momento, repare que a ideia é bem avançada da reforma, porque eu vou ter uma cobrança de imposto de maneira automatizada, utilizando os recursos eletrônicos que nós estamos hoje, né, do mundo digital, e aí tudo vai passar mais ou menos direto para o ente que vai ter direito à receita. Então, como tudo deve ser muito ágil, acaba que pode até ser que você tenha um aumento do percentual da carga, mas, no geral, em função da redução da burocracia, possa ter um ganho operacional na vida das empresas, né, e um ganho na redução do custo básico, né? Se eu reduzo esse custo, acabo tendo um ganho que as pessoas não estão vislumbrando esse ganho, que muita gente repete o tempo todo, né? Primeiro, que a maioria das pessoas só sente o pau na reforma tributária, né? Mas, assim, mas ninguém traz uma receita, né? E aí a gente começa a comparar com a Europa, né? Pô, nós temos 27 estados, um Distrito Federal e mais de 5 mil municípios, né? Aí você comparar com a Europa, com 27 países, né? Não tem, né, para você comparar. Então, não dá para a gente comparar, vou acabar com essa, como é a sistemática tributária hoje do Brasil, e vou criar uma nova para o próximo ano. Não é possível. Em 2025 também não é possível, né? Nós temos o chamado Pacto Federativo, né, que é a identidade ou a parte que cada ente tem o poder de tributar e também de gerir a sua parcela, no caso, a União, os estados e os municípios. Então, em função dessa complexidade do próprio país, não é fácil você acabar tudo e começar de um dia para o outro de uma receita que cada um traz a seu modelo, né? Pois é, professor. Eu tenho até duas perguntas aqui que eu acho que é mais ou menos no que você abordou aí. A primeira, ele diz assim, como é a questão do IVA no mundo e como será esse IVA aqui no Brasil, que inclusive já fala de um tal de IVA dual. Dual. Você pode explicar melhor isso para a Pois gente? é, o pessoal já senta o pau nessa parte também. Ora, o IVA nos países da OCDE, né, é um IVA único. O IVA na Argentina é único, que não está essas coisas todas, mas é único realmente, né? E o Brasil trouxe o IVA dual, né? Aí o pessoal, porra, que diabo de IVA dual é esse, né? Então, porque são dois IVA, né? O IVA CBS e o IVA IBS. E ainda tem o imposto do pecado, né? Seletivo, né? Que é o imposto do pecado, né? Então, assim, Uhum. mas a grosso modo nós temos esse IVA dual, né? Que vem
exatamente diferente do modelo atual. Então, tantos que alguns estão chamando, né, do IVA Tupiniquim, né, ou IVA Jabuti, porque as pessoas ficam espelhando no modelo do IVA dos países da Europa, né, ou dos países da OCDE, que não tem como, né, a pessoa conferir. Então, pô, você só critica, então traga o modelo. A reforma, será que é a reforma ideal? Talvez nem seja, né? Mas, como disse o nosso secretário de Fazenda, né, é um começo, né? E o começo, né, tem que Professor, iniciar pelo começo, né? esse atual aí, eu já entendi que é um, né, que é para os tributos federais, né, e outro que seria para o estadual e o municipal. Mas na hora de a gente calcular esse tributo, vai ser uma apuração só, vai ser uma obrigação só, vai ser, embora tenha a alíquota duas, são duas alíquotas, mas você vai fazer o cálculo e na hora vai se gerar uma guia só para a gente recolher, vai ser assim? Seria bom que fosse, né? Seria bom que fosse. Penso eu que, no caso, como isso vai ser definido em lei complementar, né? Certo. Assim, muita coisa vai ficar com lei complementar, mas você vai ter por exemplo, a pessoa pode perguntar, e o sítio como é que vai ficar, né? Aí você vê o Sebrae que puxa o gancho, não é para mudar nada do Simples. A reforma diz, não, mas o Simples vai poder adotar o IVA e o tipo pagando por fora, o IVA e o IBS, né? Então, como a CBS, que é digamos assim, uma junção do PIS, COFINS e do IPI, que vai permanecer na União, nós vamos ter aqui o CBS, o IBS, que é exatamente a junção do ICMS e o ISS, que é o grande gargalo, né? Então, não tenhamos dúvida que isso vai ser uma guia unificada, e aí, quando for definido, né? Porque muita gente fica perguntando, que a gente já possivelmente deve ter essa pergunta aí, que é a questão do chamado conselhão, né? Que muita gente está metendo pau no diabo desse conselhão e tal, né? Então, na verdade, esse conselhão vai ver as ideias do Estado, do município, exatamente para juntar, para formar a alíquota que seja único para o IBS, né? E aí, no plano das ideias, esse imposto vai repartido para cada ente com agilidade, sem ficar, digamos assim, no poder de ninguém, né? Então, a gente... Seria parecido com o Simples, né? Como acontece hoje com o Simples, né? Que o governo federal ali meio que arrecada, tem aquele comitê gestor que dita as normas e tudo, e aí depois tem, eu acho que já tem aquela repartição automática, né? A ideia é ser realmente nesse sentido, até usando algoritmo para fazer a repartição e tudo mais, né? Então, assim, a gente vai até escrever um artigo para o Tax Prático nos próximos dias, né? E eu vou até trazer algumas imagens, né? Um contextozinho rápido, mas algumas imagens que vai facilitar exatamente essa ideia de como vai ficar no mundo das ideias, né? Porque, afinal de contas, tudo é ideia, porque nós ainda temos o Senado, que é a casa revisora, na nossa sistemática atual. Pelo que está andando, a gente acredita que o Senado não vai mudar muita coisa, a não ser naquela parte das chamadas emendas aglutinativas, que são as emendas de junção de várias outras emendas, que apareceram no calor da madrugada, todo mundo desesperado para ir para o show do Safadão. Acabou que todo mundo voltou com muita rapidez na madrugada, essas chamadas emendas aglutinativas. Então, pelo que a gente escuta, o Senado deve derrubar essas emendas aglutinativas, principalmente aquela ideia de ser criado um tributo, e essa foi a que mais pegou, que é o chamado artigo 20, exatamente da emenda aglutinativa. Então, a gente vai ter muita coisa para contar. Outra pergunta que tem aqui, professor, que eu vi algumas pessoas fazendo crítica, é como vai ficar a questão da competência tributária? Vai ser esse comitê, ou os estados vão poder decidir, os municípios de forma separada da União, ou todo mundo vai depender da União? Como é que vai ficar essa questão da competência tributária? Essa parte aí é bem cinzenta, né? Porque aquele advogado que é legalista, ou aquele profissional, estudante do direito, né? Aquele do direito que é bem ligado ao texto constitucional, à matéria tributária, juntamente com a matéria constitucional, vai dizer que isso vai ter um pouco absurdo, porque nós vamos ter que redefinir o conceito de competência tributária, né? Porque nós temos a Constituição que traz a competência, né, que é o poder do ente tributante criar um tributo, e aí, a partir do momento que eu tenho agora o famoso artigo 156A do projeto da emenda constitucional, né? Que é o famoso 156A, Daniel, 156A, parágrafo 1º,
é algo que a gente vai decorar. Se ele ficar, nós vamos ter que decorar, porque ele vai ser exatamente o atual 155, parágrafo 2º, né? Porque o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição é o que trata exatamente do ICMS, né? E aí, quando eu vou para o 156 lá, eu vou ter a parte dos tributos estaduais. E aí, o 156A, que é o incluído na emenda, nesse projeto, nós vamos ter o parágrafo primeiro, que é exatamente o que vai tratar dessa situação. Ora, se esse dispositivo vai ser o IBS, que é um tributo de cunho estadual e municipal, de quem vai ser a competência, né? De quem vai ser a competência. Aí alguém pode dizer assim, alguém pode dizer não, vai ser uma lei complementar, né? Que é o conselhão vai definir algumas coisas e vai rebolar uma lei complementar. Pois bem, então, se é uma lei complementar, então é da União, né? Aí começa essa confusão toda, que os tributaristas, né, os estudiosos dessa matéria, vão trazer muitas ideias e muita celeuma em relação a essa questão da parte da competência, né? Porque se você for para o conceito de competência, é o poder atribuído pela Constituição para que o ente possa criar o tributo, né? Então, a gente vai ter que ver essa questão aí. Mas tudo isso vai passar pelo tal do conselhão, né? E pegando um gancho nesse sentido, como é que ficaria a fiscalização do IBS? Seria compartilhada? Bom, também vai ser em matéria de lei complementar. Como nós vamos ter o conselhão, que ele vai ser formado por servidores de carreira, procuradoria, né, por exemplo, dos estados, do município, também essa parte vai ser uma parte que vai ser definida por lei complementar. Que eu acho que aí é onde pode ficar, é onde a gente tem que ficar muito vigilante nessa parte, né, porque o projeto de lei ele está bem desenhado, né, bom ou ruim, né, é algo necessário, está bem desenhado. O Senado deve manter praticamente 80% ou mais desse formato atual, né? E aí, como o grande gargalo que nós temos hoje, em relação a quem faz as críticas da reforma tributária, é o conselhão, né? Então, o que eu ouvia hoje, né, o grande tributarista aqui do Ceará falando sobre isso, né, é porque, ó, é um conselho, mas esse conselho é formado apenas por entes que tributam, pelos estados e municípios, né? Cadê a participação do contribuinte? Ora, isso segundo o advogado, não é o meu ponto de vista. Se quem está fazendo essa análise é somente, deve ter, não sei se você ouviu, né? Não. Então, se é somente representantes do fisco, então vai aumentar a carga tributária. Pelo amor de Deus, né? Assim, um grande tributarista, né? Não vamos dizer aqui o nome, né? Mas do Ceará. Então, a gente não pode aferir que isso é uma premissa verdadeira, né? Mas assim, espero que não. Mas o conselho ele tem digamos assim, quatro pilares, né? E aí o problema que nós temos é porque esse conselhão, que muita gente pode perguntar, afinal de contas, o diacho desse conselhão, ele não vai concentrar poder demais? Na verdade, o poder, a premissa maior desse conselhão, que é o Conselho Federativo, né? É gerir a arrecadação dos tributos, né? Interpretar, ou seja, é interpretar a legislação e gerir o sistema de arrecadação dos tributos, né? Só que isso tudo que você é feito vai ser a partir de lei complementar. Ah, mas a lei complementar vai precisar de outra coisa. A grande premissa dessa lei complementar é que ela traga todos os detalhes possíveis, né? É que essa lei complementar seja como uma espécie de um regulamento, né? Porque se for ter um conselho, vai ter uma lei complementar, depois vai ter uma lei estadual, que é o formato de hoje, vai ter depois um regulamento, não. A ideia é que essa lei complementar, Daniel, traga todas as diretrizes para que você realmente seja, para que a norma seja bem compreensível, né? E aí saia no formato de uma espécie de regulamento, afinal de contas, já teve a análise do conselho, que é formado pelos representantes dos estados e dos municípios, né? Ok, mais pergunta aqui, professor. Assim, uma pergunta até minha aqui. Esse imposto vai ser não cumulativo, não é isso? Então,
Quando a gente tratou daquela alíquota, que você até, eu já vi até que tem se noticiado ultimamente aqui na imprensa nacional, que seria uma alíquota em torno de 28%. Então, esses 28% já não é uma carga definitiva, né? Porque seria 28% em cima da saída, como débito, e 28% sobre a entrada, que daria um crédito parecido com o que é hoje o caso do ICMS. Isso tanto se aplicaria para o cálculo, digamos, tanto faz como se fosse do ISS, como do ICMS, seria dentro dessa mesma lógica e o imposto seria não cumulativo. É isso, professor? A ideia é que a gente tem uma não cumulatividade ampla, né? Como diz o Bernardo Apim, né? Uma não cumulatividade ampla, né? E aí a gente saia da não cumulatividade hoje que nós temos no ICMS, que é a não cumulatividade no sentido físico, né? E que a gente saia para uma não cumulatividade financeira, né? Porque hoje, o que é que eu tomo crédito em relação ao ICMS? Se você produz aquilo que tem relação exatamente com a produção do bem ou com aquilo que você comercializa. E aí a gente observa que bens que você utiliza na prestação do serviço, uso e consumo, ele não gera crédito. Vai gerar crédito em 2033, que nunca vai acontecer, porque em 2033 é a data fim, inclusive, do ICMS. Então, na ideia da não cumulatividade ampla, a gente vai chegar na não cumulatividade financeira. E aí é algo que vai ser realmente mais palpável. E aí a gente acredita que ela seja muito boa, exatamente em função dessa chamada não cumulatividade ampla, né? No sentido financeiro, propriamente dito. E outra pergunta interessante que tem aqui e essa loja de tributação no destino, será factível? Então, vai ser no destino, então, agora, e não onde é produzido, é isso? Essa aí, às vezes, para alguns, é até motivo de chacota, né? Porque é em 2078. Né? Lá em 2078 eu vou estar aproximadamente com 70 e poucos anos, né? Então eu vou alcançar, né? Então, assim... e aí a pessoa pode perguntar, mas por que não começa logo? Porque não é muito fácil. Imagina os estados chamados estados produtores, tipo São Paulo, Paraná, né? Rio Grande do Sul. Então, se eu começo a cobrar tudo no destino, e aí como é que fica, né? Então, talvez essa transição tenha sido longa demais, né? Mas aí alguém pode perguntar, né? Como alguém me perguntou recentemente, sim, será que o estado como São Paulo vai perder receita em função da cobrança do destino? Ora, se esse período de transição é tão grande, né? Vai lá para 2078, então acredita-se que até lá tudo vai ficar exatamente redondo. É como nós tivemos com o DIFAL não contribuinte. Nós tivemos aquele espaço que primeiro ficou 20%, 20% no destino, 80% na origem, porque São Paulo foi o estado que mais perdeu com o DIFAL não contribuinte. Então, nós tivemos aquele período de transição que foi exatamente para São Paulo se acostumar. Então, essa cobrança no destino, né? Eu vou me aposentar e vou ver lá, quando eu tiver com meus 70 anos, que eu estou muito longe ainda daqui de 2078, então talvez você já esteja, né? Com mais idade do que eu, né, Daniel? Mas lá em 2078 eu estarei com 70 e poucos anos, então ainda vou vivenciar um pouco da cobrança no destino, né? Outra pergunta que tem aqui é como fica, né, o impacto desse novo tributo aí nas empresas do Simples Nacional. Vai ter algum impacto? A empresa do Simples vai gerar crédito? Vai ter algum outro tipo de influência nas empresas do Simples Nacional? Como é que está essa situação? Eu acredito que isso vai ser a parte mais cinzenta, né? Porque o Senado deve fazer alguns pontos, né? O SEBRAE, né? E as associações das micro e pequenas empresas. Hoje no Brasil nós temos em torno de 90% das empresas do Brasil são optantes pelo Simples Nacional, desse bolo incluídas as empresas do MEI, né? Então, nós temos o SEBRAE fazendo um movimento muito grande, é o chamado jogo de pressão, mas agora no Senado o que a gente vai viver, né? O momento do jogo de pressão, né? Então, é o seguinte, mas, por outro lado, é sabido que do segmento das empresas do Simples Nacional nós temos um número de danação muito considerável, né? Mas nós temos um jogo de pressão muito grande, tanto de deputados e senadores que representam o segmento das micro e pequenas empresas, né? A ideia central é não mexer nada no sistema atual, mas tem aquela ideia que a empresa do Simples pode optar em recolher por fora a CBS e o IBS. Eu fico pensando, se é para cobrar por fora, então vai ficar mais ou menos como o ICMS e ST cobrado por fora hoje, né? Então, a ideia central
é que não vai mudar a sistemática atual, mas que vai ter a opção do Simples recolher por fora a CBS e o IBS. Né? Mas a gente vai ter que, essa parte do Simples, eu não tenho dúvida que é a parte mais cabeluda dentro do Sensível. Senado Nacional. Outra pergunta aqui, que eu me lembro que teve muita crítica em relação a esse tema, que seria a cesta básica. Ele pergunta aqui, os produtos da cesta básica vão aumentar em função da reforma ou tem algum tratamento diferenciado? Porque eu me lembro que parece que estava no pacote só, né? E eu acho que teve alguma crítica e me parece que teve alguma mudança nesse sentido. Você pode explicar melhor, professor? É porque nós tivemos assim, nós tivemos a Associação dos Supermercados, que antes da reforma, né, fez um levantamento, né, que é a carga que os produtos das cestas básicas iriam ter um aumento considerável. Né? Agora, recentemente, inclusive, no jornal local, também teve até um colega nosso, advogado, colega nosso, assim, que já foi aluno nosso, inclusive, que falando sobre, e mais um representante, outro representante do OAB, que os dois são representantes do OAB Ceará, falando dessa questão da reforma tributária. Né? Em relação a essa informação da Associação do Supermercado, não é verdade absoluta. Primeiro, que vê assim, o que é, quais são os produtos da cesta básica, né? No formato atual, Daniel, nós temos que os produtos da cesta básica são aqueles que têm um termo de ICMS, né? Uma alíquota, como se fosse uma alíquota zero, né? Que é o nível de isenção do ICMS. E aqueles que têm uma gradatividade de redução, que é na forma definida pelo o convênio ICMS 128 de 94, que é o último que trata dessa questão, ele diz que os estados podem reduzir a carga tributária de forma que o produto tenha uma carga final de até 7%. E aí, no caso do estado do Ceará, ele coloca três níveis de cesta básica, propriamente dito, né? Aqueles que estão na isenção e, propriamente, o grupo da cesta básica em dois, né? Aqueles que têm redução de 61,11, com a alíquota interna de 18 equivale a 7, e aqueles que têm redução de 33,33 para a alíquota de 18, que equivale a 12. Né? Mas a maior parte dos produtos da cesta básica, propriamente dito, estão exatamente na maior redução de 61,11. Nós só temos 4 produtos no grupo de redução de 33,33. O grande volume estamos exatamente com redução de 61,11, que equivale a uma alíquota de 7, e de isenção, que é um volume gigantesco. Né? O problema da isenção, nós temos alguns tipos de isenção condicionada e isenção não condicionada. Né? Mas a gente não pode aferir que a carga tributária vai aumentar com os produtos da cesta básica. Ora, se eu estou com a ideia de trazer um grupo de produtos que vão compor a cesta básica em âmbito nacional, como é que eu posso aferir que os produtos vão ter um aumento de carga tributária? Então, a gente não pode dizer que isso é uma premissa verdadeira, né? Por outro lado, eu vi o governador falando, né, que não foi mostrado nenhum cenário para comprovar que a carga tributária não vai aumentar. Ora, esse grupo de trabalho que nós temos encaminhado agora da reforma tributária é um grupo feito de economistas, vários empresários, vários advogados que participaram desse projeto. Né? Então, é um grupo de alto nível, né? Essa reforma tributária ela não é de nenhum governo, né? Ela é uma reforma tributária que está sendo aprovada nesse governo, se assim for, mas ela não é de nenhum governo, né? Ela é feita por profissionais gabaritados, né? Agora, é a melhor do mundo? É a melhor possível? Poderia ter melhor? Né? Então, é preciso que alguém viesse aqui e trouxesse um modelo ideal. Qual seria o modelo ideal de reforma tributária? Seria aquela que tivesse a cobrança de um imposto realmente seletivo, né? Cada pessoa ou cada produto tivesse uma carga maior conforme se fosse a essencialidade do produto ou fosse a sua receita, um tributo que realmente fosse simplificado, fosse devidamente compreensível, né? Que a lei que tratasse do tributo tivesse uma linguagem simples, que o cidadão comum conseguisse entender quanto é que ele está pagando, que o Estado fizesse a sua parte, tornasse isso de maneira publicizada, utilizando ao máximo o princípio da transparência, como é que o tributo é arrecadado, quanto é que é arrecadado e aonde ele é empregado. Né? Então, só que essa parte, Daniel, ela é feita pelo cidadão, né? Da gente dizer o que é educação fiscal, que o Estado do Ceará é um dos precursores, por exemplo. Né? A educação fiscal é aquele instrumento que viabiliza que o cidadão
entenda a reforma tributária. Aqui no fundo tem um livro, alguém pode estar vendo aqui, né, o poder de pagar tributo. Será que o cidadão tem um poder de pagar tributo? Existe o dever fundamental de pagar tributo? Esse deve ser um absurdo, né? Então, por que existe um dever fundamental de pagar tributo? Porque o Estado não existe por de per si, ele existe por pessoas. Agora, o cidadão tem que acompanhar a aplicação dos seus recursos. Beleza? Professor, em resumo, então, produtos da cesta básica vai ter uma redução e deve ter uma lista, né, a nível nacional, né? Porque hoje cada estado tem um tratamento para a cesta básica, tem, acho que aqui no Ceará até capacete, né? Acho que tem alguns produtos que em outros estados não são e vice-versa, e tem cargas também diferentes. Então, ao meu ver, deve ter uma padronização disso a nível nacional e também, com certeza, vai ter reduções, vai ter um tratamento diferenciado, não é isso? A ideia é o seguinte, se é cesta básica, se eu vou desonerar o produto, se eu vou deixá-lo na isenção, como é que pode aumentar, né? Isso, perfeitamente. E aqui tem... Pode ser que algum produto que seja na cesta básica hoje venha a sair. Isso é um fato, né? E como também pode entrar, né? Dependendo dessa pesquisa a nível nacional, não é isso? Perfeitamente. E aí a gente tem aqui dos nossos ouvintes aqui, e o pessoal que está assistindo, algumas perguntas. Tem aqui o João Mineiro. Paulo, quem tem FDI, como vai ficar a situação de quem tem só o protocolo e quem já tem resolução? Bom, a ideia da reforma tributária, digamos assim, é manter os benefícios, né? Como esses benefícios vão ter, nós temos a famosa Lei Complementar 160, que tratou dos benefícios, né? Aquela questão de dando um prazo, né? E tudo mais. Então, essa parte também vai ser tratada pelo Conselhão, né? Por isso que a gente diz, esse Conselhão vai ter um papel tão importante, né? Que todos que estejam acompanhando a reforma tributária têm que saber em detalhes exatamente qual é o papel do Conselho Federativo, que é o chamado Conselhão, né? Porque a ideia é manter isso até o final, né? Como nós temos estados que têm benefícios fiscais nos mesmos moldes do FDI, né? Mas com situações diferentes, né? E as empresas vão precisar de um prazo, porque se a empresa tem um FDI e ela tem um planejamento tributário de 5 anos, né? Você não pode, de uma hora para outra, né, acabar com essa sistematização. Então, tudo isso vai para o Conselhão trazer exatamente os detalhes. Pois é, Ana Cordeiro, Renan, Cleide, querem saber. Eu achei exatamente pergunta nesse sentido. Ó. Como ficarão, né, os benefícios estaduais? As empresas que estão no Ceará atraídas por benefícios fiscais e agora sem benefícios, será que não vão embora? Bom, a ideia do IBS é exatamente como eu vou ter uma alíquota unificada, né? Ninguém vai brigar, né, para que não, venha para cá que eu vou te dar um benefício. Então, isso não vai acontecer, né? Então é o seguinte, como é que vai se acomodar depois que a reforma tributária for totalmente aprovada, a gente tiver o desenho real? Será que a empresa X de calçado do estado do Ceará vai embora para o Rio Grande do Sul? Bom, não tem sentido ela ir em relação à redução dos tributos estaduais, porque não vai ter nenhuma redução, né? E aí vai ser analisado outros aspectos, né? Se eu sou uma empresa exportadora para os países da Europa, é melhor estar no estado do Ceará ou no Rio Grande do Sul? Ninguém tem dúvida que, em termos de custo, né, de exportação, de logística, é melhor você estar no estado do Ceará, por exemplo, né? Então, são vários aspectos, né, que você vai ter que analisar. Como você pensar, muito bem, a reforma tributária, digamos que ela passe ruim ou bom, ruim para alguns e bom para outros, né? Então, quais são as oportunidades que o profissional, até aproveitando, quais são as oportunidades que os profissionais, contadores e advogados, podem encontrar nessa reforma tributária, né? Então, uma delas é fazer exatamente a alocação. A gente já pensa há muito tempo, né, dessa questão de pensar a contabilidade num aspecto gerencial, né? Então, pode ser o momento de eu utilizar isso, né? Analisar a questão de logística, onde é que a empresa pode ficar. Às vezes a empresa pode ficar a pensar de maneira saudável, não, vou sair do estado do Ceará, é melhor ir para a Bahia. Por quê, né? Se você vai ter a mesma carga tributária, né? Aproveitando o gancho aqui que você falou dessas oportunidades, tem uma pergunta interessante aqui, que ele diz, então, a reforma vai gerar desemprego na área de contabilidade? Bom, porque muita gente pensa contabilidade, né, somente como uma parte operacional. Eu digo sempre que muita gente que manda expede ICMS, expede contribuições,
acha que sabe ICMS e acha que sabe PIS e COFINS, né? E é um ledo engano. Por que é um ledo engano? Porque a maior coisa que a gente escuta hoje o tempo todo é recuperação de PIS e COFINS, né? Isso demonstra o quê? Porque recuperação de PIS e COFINS pode ser em função de uma nova sistematização da Receita Federal, pode ser uma questão jurisprudencial de mudança, uma mudança jurisprudencial, né? Então, aí você pode recuperar, mas a grande maioria da recuperação é porque você pagou errado, né? E no ICMS muita gente paga errado e nem atrás vai, né? Então, e todo mundo não está no operacional, na parte dos SPED, então, como essa reforma tributária, né? Era prima ter uma simplificação, diminuição de burocracia, aí você fica ligado. Se você chama a trabalhar na contabilidade e está unicamente na parte operacional, aí você corre perigo, né? Aí você corre perigo. É como você pensar no chat GPT, né? Ele pode levar muita gente para o céu ou para outro canto, né? Vai gerar desemprego? Vai, né? O chat GPT já está gerando desemprego, né? E vai gerar mais ainda. Mas, como diz um colega meu, vai gerar outras oportunidades. Que tipo de oportunidade? Então, se você está nessa condição, na possibilidade de perder o emprego, porque você é do operacional da parte fiscal, ou você pode ser consumido pelo chat GPT, onde é que você pode entrar, né? Então, essa questão de estar pensando fora da caixa o tempo todo, né? Como a gente diz, estudar dá trabalho, pessoal. É bom, não é tão bom não, mas é necessário, né? Então, você precisa aprender fora da caixa e não ficar somente recebendo e escutando aquele mapa mental que um bocado de gente faz e vende por aí como se fosse o melhor do mundo, né? Lembre-se, um mapa mental não serve necessariamente para todo mundo. É como as técnicas de passar um concurso não são iguais para qualquer das pessoas, né? Na minha época de concurso, era uma outra sistematização, né? Mas o que hoje alguém passa no concurso não é a mesma coisa para todas as pessoas. Então, o que você precisa pensar é criar a sua própria caixa, né? E não ficar pegando modelos prontos de mapas mentais e achar que você vai saber tudo, né? Quem é aquela pessoa que te entrega um mapa mental, né? Ela está num nível de confiança máxima, fala bonito, né? E te ilude, então tenha cuidado. Né? Professor, tem uma dúvida interessante aqui, que é do Daniel. Ele diz assim, então, não vai ser a unificação de um imposto apenas? Eles irão juntar IPI, PIS e COFINS, e o ICMS e o ISS? Lembrando ainda que vai continuar a tributação, né, por fora do imposto de renda e de contribuição social. Ainda há previsão de uma segunda etapa da reforma que vai tratar dessa questão, mas não está dentro dessa parte da reforma, o imposto de renda e a contribuição social. E aí ele está perguntando, que vão ser só esses tributos aí? É por isso, meus caros, que foi chamado de IVA dual, né? Porque, na verdade, não é o IVA só, né? Poderia ser um IVA, né, onde eu concentrasse os 5 tributos, né, que estão sendo alterados, né? Que é o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Por que que não é um só, né? Na verdade, a ideia inicial, Daniel, era até ter um IVA, realmente um IVA, né? Mas aí Sim. O que se conseguiu foi isso, né? Como se fosse uma maneira, digamos assim, para passar, eu aceito. Porque nisso, pessoal, tem um jogo de pressão muito grande, né? Então, para passar, acabou ficando esse IVA dual, né? Um da União, com os 3 tributos, né, mais complicados no dia a dia, que é o PIS, COFINS e o IPI, e a parte do ICMS, né, que é um trauma, né? Eu que sou operador do ICMS, não é fácil para mim, imagina para vocês que operam, né? O ISS nem tanto, é mais tranquilo, mas o ICMS é digamos assim, se você não está no inferno, você está bem encostadinho dele, né? Então, só juntar o ICMS e o ISS e ele ser o único no Brasil todo, pessoal, já vai ser um ganho considerável, né? Por isso que a gente chama de IVA dual, porque ele tem esse aspecto do IVA nacional e o IVA subnacional, que é o IBS, né? E aí, como lembrou o Daniel, nós já temos o imposto de renda e a CLL que vai ficar por fora. E aí o ministro da Fazenda já está correndo, independente da reforma andar no Senado, ele já quer mandar o projeto que trate sobre a renda. Né? E tem uma dúvida aqui do Flávio, ele diz assim, uma dúvida grande, como vai ficar a classificação de percentagem? Deve ser, não sei se ele quer saber a alíquota. Realmente é uma dúvida grande. Né? Se for a questão da alíquota, é aquilo que a gente falou lá no início. Né? A ideia do Bernardo Lapierre seria uma alíquota
de 25%, né, que é a média do IVA dos países da OCDE, por exemplo, é entre 15% e 25%. Então, a nossa aqui seria em torno de 25%. Como o pessoal já está sabendo, fazendo os cálculos, né, a partir dessa grande redução que nós vamos ter de 60%, muita gente está dizendo, não tem como ficar em 25%, tem que ser 28,6%, segundo o Jornal de São Paulo, né? Aí o advogado tributário diz, não, negativo, vai ter que ficar em torno de 30%. Aí o outro disse hoje, que eu ouvi, né, não, é 32, 33%. Aí, né, vamos ter que se acalmar um pouco para ver como vai ficar isso. Bom, com relação a essa parte aqui da reforma tributária, acho que essa era a última pergunta. Lembrando que depois foi para o Senado, né? E se o Senado alterar, volta de novo para a Câmara, então isso eu acredito que vai demorar ainda bastante tempo, né? E está perguntando aí como vai ficar as alíquotas ainda vão ser definidas, né? Está em estudo e vai ter regras de transição que eles vão aplicar determinadas alíquotas e vão ajustando de acordo com a arrecadação que eles querem manter lá no patamar que é atualmente. E, obviamente, tentar equilibrar para que nenhum ente do fisco perca a arrecadação, que isso aí seria muito ruim. E aí, nós temos mais perguntas de outros. Ele pergunta aqui, só para a gente terminar aqui, como ficaria a substituição tributária. Acaba, né, Paulo? Vai para o Beleléu, né? Vai para o Beleléu, né? Vai para o Beleléu. A tendência é acabar, lei complementar que deve definir melhor isso, mas possivelmente acaba, né? Mas vamos nos acalmar, porque ainda que a reforma, digamos o seguinte, a ideia é que vai começar em 2026, naquele período de transição, em 2026, né? Se tudo for como está sendo cavalgando. Bom, mas ainda que comece em 2026, você vai ter, repare que a partir de 2026, Daniel, no primeiro momento não vai ter desemprego não, né? Vai ter aumento de trabalho, porque você vai ter que começar a recolher a parcelazinha do tributo novo e recolher o velho, né? E quando se acabar totalmente o ICMS, você ainda vai precisar olhar 5 anos para trás. Então, nós vamos ter ICMS, PIS e COFINS, pessoal, durante muitos anos, né? E aí, assim, as oportunidades ainda continuam, viu? Não vamos ficar desesperados, né? Ainda que diminua, ainda que passe a reforma tributária, ainda que passe esse projeto de lei da obrigação acessória ser apenas 3, como eu falei lá no início, né? Nós vamos ter muito trabalho, né? Então, tem muita oportunidade, né? Para você ganhar dinheiro como profissional da área contábil e fiscal. Fique ligado, né? E aí acompanhe o Tax Prático, né? E siga-nos e faça nossos cursos na PP Treinamentos, que você vai ficar de boa, né? O melhor centro de treinamento do Brasil, é nós. Perfeitamente. E algumas pessoas perguntando aí sobre o Simples, a gente já respondeu, mas rapidamente, por enquanto, sem mudanças na parte do Simples Nacional, mas nós, obviamente, vamos esperar a lei complementar, que vai definir isso melhor, se vai ter ainda alguma mudança a nível de Senado, mas a ideia do Simples é eles não mexer agora. E como o Paulo falou, nós ainda vamos trabalhar essa mudança, pessoal, que vai ter, não vai ser assim, buf, começou, aprovou, mesmo que depois que aprovado aqui no Senado, não vai ser de imediato, não, vai ter uma regra de transição. Os 2 primeiros anos vai ser um teste, usando uma alíquota menor, um percentual, e usando as 2 regras, e vai até chegar depois de 2 anos, no 3º ano, aí vai ter um incremento nessa regra. Durante 10 anos é a regra de transição, para que se mude totalmente o regime. Então, assim, não é uma coisa que vai ser assim, instalou os dedos e mudou, não. Então, nós vamos ter... Muita gente até fala, o antecipado vai acabar. Não, tem muita calma. Inclusive, agora, em agosto, eu tenho um curso de ICMS Master começando, né? A todo vapor, né? Porque assim, continue fazendo curso, ainda, né? Tem curso fiscal comigo, Daniel, agora também começando em agosto. Então, não acabou nada, né? Quando vier, nós vamos ter muita coisa para fazer. O que você tem que ficar, o pessoal, é pensando fora da caixa para estar preparado, né? E aproveitar as oportunidades. Repare que tem curso de começando agora em agosto, né? Provando para você que nada vai mudar de uma hora para outra. Inclusive, a Tax está com essa... Nós vamos começar com essa abordagem sobre esse tema, vamos fazer várias coletivas, várias entrevistas com várias pessoas diferentes para a gente amadurecer bem, porque os clientes agora, Paulo, já estão chegando, já chegaram vários para mim, como é que é isso aí? Não estou entendendo essa reforma tributária. Então é importante que o contador, as pessoas que trabalham nessa área, fiquem atentos, fiquem acompanhando aqui
essa nossa cobertura e de outros cantos também, porque a ideia é a gente compartilhar e deixar você informado, porque o empresário ele chega e pergunta. Essa semana teve uns dois que vieram me perguntar: vai aumentar, vai diminuir, como é que vai ser? Eu vou ter que mudar alguma coisa, como é que vai ser a emissão de nota? Então, realmente nós precisamos continuar estudando tanto o sistema atual como esse novo que vai aparecer agora que vai com a reforma tributária. Mas Aproveitando enfim, já entrando no tema da atualização, sim. né? E assim, e você falou de empresário, né? Lembre-se, né? Nós temos ICMS por muito tempo ainda, inclusive, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós temos a alíquota modal no estado do Ceará, que vai passar de 18 para 20, né? Isso implica, vai passar de 18 para 20, isso implica que a substituição tributária, que continua por muito tempo, a substituição tributária carga líquida, vai ter um incremento num valor, né, na margem, né? Então, você tem que ir conversando com o teu cliente, né, que o custo do produto vai aumentar, né? Então, fique ligado que a partir de janeiro nós teremos, né, novas alíquotas de ICMS, novas cargas tributárias para o grupo de produtos da alíquota modal, que atualmente é 18 e é 20, né? Fique ligado, todas essas informações são Ainda bem importantes. que nós vamos ter Ainda bem que nós vamos ter essa mudança, né? Porque senão o Estado daqui a uns dias vai chegar em 40% nas alíquotas, né? É incrível. Era 17, 18, 20, isso a modal, né? Nossa, é complicado. Mas vamos lá. Com relação aqui à outra parte da legislação aqui, das atualizações, nós temos uma primeira pergunta, mudando agora um pouco o tempo, que fica: como fica o ICMS de 30% sobre a comunicação e internet? Bom, essa pergunta, não sei se foi relacionada à parte. Se for relacionada à parte da reforma tributária, está dentro do que a gente já conversou, né? Se for Certo. dentro do ICMS no formato atual, nós sabemos que atualmente, por isso que era muito importante quem trabalha no direito tributário, quem trabalha com tributo, né, analisar os chamados marcos temporais. Muita gente não se ligou, Daniel, ainda, que a alíquota de combustível, energia elétrica e comunicação, ela teve no ano de 2022 dois momentos, né? Até o dia 11/7 de 2022, comunicação tinha alíquota de 30, 28 e mais 2 de FECOP, né? A partir do dia 12/7 de 2022, as operações internas com o Telecom passaram a ter uma alíquota de 18 e mais 20, né? Ou seja, Mais dois. 20%. Isso. E a partir de 2023, de 2024, comunicação vai ficar com 20. Ah, então, mas não vai mudar. Vai mudar, porque atualmente comunicação é 18 e mais 20, né? 18 e mais 2, que é o 2 de FECOP, que muita gente da comunicação não está pagando, e o fisco está de olho, né? Então, a partir do ano que vem, não vai ter mais, né, FECOP sobre energia elétrica, sobre combustíveis e sobre comunicação. Coincidentemente, a alíquota de comunicação vai ficar 20, mas hoje não é que seja 20. Hoje é 18 mais 2 de FECOP, que o FECOP você paga por fora, né? E por que caiu esse FECOP sobre esses serviços? É porque ele acabou, né? Por exemplo, nós tivemos aquela decisão do Supremo que disse que esses 3 segmentos, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, deveriam ficar com a alíquota modal, que é a alíquota base, né? Só que na modulação dos efeitos, isso ficou para 2024, né? Quando veio aquela outra decisão do ano passado de trazer de final de 2021, né? De trazer esses 3 produtos para a alíquota base, naquela confusão da lei federal, de cima para baixo, né? Acabou de o estado do Ceará, que em tese era para ficar realmente tudo 18, energia, comunicação, gasolina, era para ser 18 realmente, né? Mas o estado do Ceará até fez um comunicado público, né? Fazendo uma leitura da decisão do Supremo, manteve o FECOP desses 3 produtos até o final do ano, exatamente para cumprir a decisão do STF. E aí, a lei do FECOP do Estado do Ceará, que é a Lei Complementar 37, de 2003, traz exatamente o fim do FECOP com esses 3 produtos, com esses 2 produtos de serviços de comunicação, traz o fim a partir de 2024. Né? Bom, e aí, professor, tem uma outra pergunta que eu acho que está exatamente
dentro do tema, de um dos seus temas, que foi a mudança que ocorreu na semana passada, que ele diz como será a cobrança do ICMS, eu acho, né, das empresas, das embalagens para a indústria. Como é que ficou esse tempo? Teve uma mudança agora bem significativa. Nós tivemos, assim, uma Uma mudança. notificativa, né? A Cefaz teve uma mudançazinha na cobrança de comunicação, né? No começo de 2023, até recentemente, né? Porque passou a cobrar a embalagem, em qualquer situação, cobrar o imposto. Normalmente, muitas embalagens são cobradas de fora do Estado, e acabou que a Cefaz vinha cobrando antecipado ou substituição tributária com embalagem. Ou seja, aparentemente não se tinha mais embalagem na situação de insumo ou de uso e consumo, né? E aí nós tivemos uma nota explicativa, que foi a 2 de 2023, publicada sexta-feira à noite, onde o fisco faz uma nota explicativa brilhante, né, que detalha ao máximo, né, não sei se chega a esgotar, mas detalha ao máximo a parte de embalagem para efeito de ICMS. E sempre buscando e sempre se amoldando no conceito de embalagem a nível federal, notadamente no regulamento do IPI e até na solução de consulta da Receita Federal recente tratando a respeito. Então, hoje a gente observa, né, que a embalagem ela pode ter ela pode estar em quatro perspectivas, né? Ela pode estar na situação de insumo, e aí a gente define na nota explicativa o que é insumo para efeito de você considerar realmente como insumo e para efeito de tomar o crédito, né? E aí também é definida a embalagem na situação de uso e consumo, e aí nesse caso você não toma nenhum crédito, né? E aí se o produto é uso e consumo e você comprar de fora, você tem que lembrar que nós temos a possibilidade do DIFAL, o contribuinte que é pago na conta gráfica ou na entrada do Estado. Nós temos, então, a embalagem na condição de insumo, na condição de bem de uso e consumo, o que mais? Na condição de revenda, não é isso? E na condição de ser um mero instrumento de apresentação, né? Bom, se é de revenda, é porque a empresa compra a embalagem para revenda, tipo a empresa comercial de embalagem, ou outro tipo de empresa comercial que compra para revenda, né? É aquela situação que a gente diz sempre, se a empresa é um comércio, nem sempre o fisco vai poder aferir que aquela embalagem que está sendo adquirida, Daniel, é necessariamente para uso e consumo. Então, em relação à parte, uma indústria comprando embalagem, né, de fora do Estado, dificilmente vai ser cobrado algum tipo de imposto dessa indústria, salvo se ela tiver em regime especial de fiscalização e controle, na forma do artigo 90 do Decreto 34.605 de 2022. Então, esse problema que a gente tinha até antes da vigência dessa IN, né, dessa nota explicativa, não vai acontecer mais em relação a estabelecimento industrial. No aspecto de ser um estabelecimento comercial comprando embalagens, né, aí nós vamos ter ainda esse aparente problema, porque nem sempre vai ser possível você identificar se aquele produto é para revenda ou é para utilização como uso e consumo. Por exemplo, a nota explicativa exemplifica, por exemplo, embalagem, bobinas, sacolas adquirida para um atacadista ou varejista, né? Se for para embalar o produto, é considerado uso e consumo. Só que o que vai acontecer na prática é possível que, como o robozinho da Cefaz, às vezes não compreenda que aquele produto é efetivamente para uso e consumo. Mas aí não vai ter problema. Se houver esse tipo de equívoco, você vai poder pedir alteração e aí não vai ter a negativa que você vinha tendo até então. Já que a Cefaz vinha cobrando em qualquer situação um imposto, como se revenda fosse, não vai ter mais esse problema, porque você vai dizer, ora, Cefaz, eu sou um supermercado, eu estou comprando essas embalagens para uso e consumo. E tem mais. Ah, mas eu vou pedir alteração, vai demorar. Vai não, porque inclusive se você for um contribuinte participante do programa de conformidade tributária do Estado Ceará, que é o contribuinte pai d'égua, e você tiver no nível bom de conformidade, com 4 ou 5 jangadas, você mesmo vai pedir alteração. Então, né,
Ah, você faz, cobrou, você entra no sistema, vai pedir alteração, né? Ah, eu paguei. Se você pagou, você vai pedir restituição. Como dificilmente vai ser superior a 5 mil FIIs, né? Você pode pedir a restituição ou utilizar como crédito para abater em outros pagamentos nas entradas interestaduais. Então, lembrando que o Táxi Prático, eu já vi, tem um material completo sobre embalagem no site, que eu vi até agora há pouco, eu até li para saber, né, para ficar ligado, vi o material completinho no Táxi Prático dentro do site, que eu também sou assinante, né, falando sobre embalagem, né, teve uma publicação no Instagram, que eu vi que bombou, né, e tem uma publicação minha também sobre embalagem no meu Instagram, né, mas a do Táxi Prático tá melhorzinha, né, bem melhorzinha do que a minha, e está dentro da plataforma, detalhando e exemplificando tudo sobre embalagens. Né? Perfeitamente. Então, resumindo, se a empresa ela é uma indústria, está comprando embalagem de fora do estado, ela tanto vai poder se creditar, se for o caso, né, do ICMS, como não vai pagar mais nem ICMS de substituição tributária, nem diferencial de alíquota. É isso? Isso, perfeitamente. Porque a E indústria, se a né? empresa... É detalhe, você E tem se a que empresa... interpretar se a embalagem vai realmente para insumo. E a Sim, nota explicativa deixa muito claro o que é insumo, mesmo sendo para a indústria. Porque a embalagem sendo para a perfeito. indústria não quer dizer que necessariamente vai ser insumo, não, né? Ela tem Entendi. que fazer parte do produto para ser considerado como insumo. Naquela mesma premissa do insumo para o PIS e COFINS. Né? É porque tem aquela embalagem que é para deslocar, né, o bem, que eles chamam de para entrega, né? Aquela Isso, não é considerada insumo, né? perfeitamente. Isso. Aquela de apresentação, sei lá, alguma coisa Isso. assim, A né? embalagem também, Para inclusive, ela pode. transporte, né? A norma não falou sobre isso, a nota explicativa, Daniel, mas nós temos a embalagem que ela pode estar na condição de ativo imobilizado, inclusive, né? Que é a chamada Certo. embalagem de transporte, né? Porque Uhum. tem algumas empresas que têm um parte especial, que ele vai e volta. Tem os chamados Sim, big bags, são aqueles bolsões para transportar grãos, transportar alguns produtos, né? Tipo cal. Então tem o big bag, é um caso típico, e pallet é um caso típico que pode ser ativo imobilizado, né? Portanto, certo. embalagem pode ser, inclusive, ativo imobilizado. E se a indústria for do Simples Nacional, ela também não vai se beneficiar de não pagar também, Isso, se é, for insumo. só não poderá se creditar, né? Digamos assim. Perfeitamente. Perfeito, show de bola. Acho que ficou compreensível. E se for uma atividade de comércio, a tendência é que pague, né? Um varejista. Não, se for comércio, a maioria dos comércios, tipo atacadista, varejista, por exemplo, de alimentos, autopeças, né? Principalmente da parte de alimentos, tipo lojas americanas e tudo mais, né? As empresas, tipo Boticário e tal, até fazendo propaganda, né? São um caso tipo de empresas que compram produtos para utilizar, né, como uso e consumo, né? No caso dessa Certo. empresa de cosméticos que eu falei, que em algumas situações ela vende a embalagem, né? Então, você tem ideia, nessa empresa de cosméticos que eu falei, tem hora que a embalagem é para acompanhar o produto, tem hora que ela vende também a embalagem. Né? Então, nesse caso, Se ela comprar é, a embalagem seguindo. para vender, vai pagar antecipado ou substituição pela KNAI, se for o caso. Né? Certo. Se a embalagem for para acompanhar o produto, para você botar dentro, né, tipo saquinho de mercantil, aí é uso e consumo. Perfeitamente. Tem outra também pergunta que eu acho que está dentro desse tema de atualização, que é como será a cobrança do ICMS com leite em pó e com compostos lácteos? Isso aí eu acho que o pessoal não pegou a visão, né? Não, Essa postagem, até publiquei também, tá? Mas com essa daqui, a nota explicativa 3, né? certo. Eu não tenho a menor dúvida que muita gente não pegou a visão. É uma informação muito importante, muito relevante para vocês passarem para os clientes de vocês, né? Porque essa nova sistemática, Daniel, vai chegar quando for pagar o imposto e o cliente vai ligar, contador, por que o imposto aumentou? Que diabo é isso, né? Por que aumentou, pessoal? Porque essa nota explicativa tira um monte de leite, Daniel, em pó de produto da cesta básica. Não é que retira, né? Ela traz uma interpretação daquilo que é considerado produto, um leite como da cesta básica, né? Então ele vai lá e define para nós, olha, o leite, aí ele foi buscar digamos assim, esse conceito na norma que trata dos produtos agropecuários, né? Então aí foi buscada essa informação exatamente no mapa que é o Ministério da Indústria, o Ministério da Indústria e da Agricultura, né?
que é o MAPA, Ministério da Agricultura e não sei mais o que, né? Que é o MAPA. Então, foi buscar essa informação lá, que é a instituição normativa do MAPA 53 de 2018. E lá foi identificado, né, que o leite ele tem algumas características, né? Que o leite em pó é o de vaca, né? É o de vaca, né? Para efeito daquelas características. E que o leite em pó ele tem um aspecto de apresentação, né? Ele tem que vir leite em pó desnatado, né? E tem mais. Aí foi buscada essa informação dentro do MAPA e foi também buscada a informação com a NCM, né? E a NCM de leite em pó, trazida pela nota explicativa, é muito claro, né? É a NCM do grupo 0402. E aí nós temos outros produtos, Daniel, que a gente acha que é leite em pó, mas que não é o leite de vaca puro, né? Pode até ter que é o chamado mistura de leite ou composto lácteo, né? E aí esse produto tem mistura e acaba que ele deixa de estar dentro do conceito de leite em pó. E aí lá para o grupo de produto da cesta básica, que está incluído o leite em pó, né? A norma traz leite em pó. Só que tem o Código Tributário Nacional, lá no artigo 111, ele vem para nós esclarecer que quando tiver se tratando de isenção de base de cálculo, e a redução de base de cálculo é uma isenção parcial, inclusive confirmado pelo Supremo Tribunal nesse sentido, né? Então, se a redução de base de cálculo é uma isenção do tipo parcial, e aí eu vou complementar essa interpretação com o artigo 111 do CTN. O que ele vai dizer para nós? Ó, quando nós estivermos interpretando sobre isenção, você não pode alargar o entendimento, né? Porque a interpretação é restritiva, né? Então, essa restrição da nota explicativa 3 vem para nós dizer assim, ó, vem cá, da agora para frente, o leite em pó, da agora para frente, o leite em pó, que vai gozar da redução de base de cálculo, 61.11, é o leite em pó de vaca, e da NCM do grupo 0402. Pronto, são duas NCM que a nota explicativa traz, né? Que também esse material está atualizado no Tax Prático, que eu vi agora há pouco, né? Então, você tem que casar as informações. O leite em pó que goza da redução de base de cálculo é aquele de vaca e da NCM do grupo 0402. Pois bem, se esse produto tem redução de base de cálculo, Daniel, a carga tributária é menor, ele vai pagar a substituição tributária carga líquida numa faixa menor, inclusive vai poder gozar do benefício do regime especial de tributação RET. Agora, o novo leite em pó, que a gente achava que era leite em pó, que é da NCM do capítulo 19, notadamente 19, 11, 10, 10, né? Esse grupo de produto não é mais considerado leite em pó para gozar da cesta básica, né? Não é mais leite em pó para gozar da cesta básica, né? Ou seja, porém, aí vem um pulo do gato, né? Vou até abrir aqui um dispositivo, né? Porém, pelo artigo 532 do decreto 24569/97, né? Vou aqui abrir o artigo 532, o que ele vai dizer para nós, né? É o artigo que trata da substituição tributária com leite em pó, café e outros mais, né? O leite em pó, ainda que adicionado a outros produtos. Aqui vem um pulo do gato. Vocês não encontram nesses goelões que entregam para vocês, né? Os mapas mentais. Se liga aí, ó. Então, agora, tipo, um composto lácteo, né? Que é aquelas formas infantis, aqueles leites infantis que você compra, tipo NAN, isso, propaganda, né? Tipo leite sem lactose, que a gente chama leite em pó, sem lactose, né? Mas, da agora para frente, esse tipo de produto, Daniel, não vai poder gozar da redução de base de cálculo, ou seja, você pode aumentar a carga tributária, não é, né? Porque o fisco vinha interpretando errado esses produtos, né? E agora, eles saíram da redução, mas continuam sendo substituição tributária. E substituição tributária própria, porque é um leite em pó adicionado a outros produtos, né? Leite em pó, por exemplo, leite em pó sem lactose, né? Na verdade, é a lactose ali dentro, né? Um composto lácteo, né? Daquelas formas infantis,
outros produtos adicionados de leite, né? É como se fosse um alimento reforçado, né? Um Então, tipo de leite, produto reforçado desse adicionado leite de em pó, leite. Isso. Então, então esses leite, produtos, exatamente, esses produtos continuam sendo substituição tributária, né? Mas não são certo? da cesta básica. Conclusão, Hum, não vão poder gozar do regime especial de tributação. hum, entendi. Portanto, você compra um leite sem lactose, que outrora entrava no RET, que a maioria dos revendedores desse produto tem RET, agora não vão poder mais utilizar o RET e vão pagar com uma carga tributária de até 45% de adicional. E como é substituição tributária própria, não vai poder se utilizar do regime especial de tributação. Muita gente não pegou Professor, a visão, viu, disso aí. é importante ficar atento a isso. Tem muito material na Tax Price sobre esse tema. Acho importante também as pessoas estarem, os nossos assinantes estarem verificando. Ainda tem aqui algumas poucas perguntas, mas eu já queria agradecer aqui o João Paulo, lá da região de Ibiapaba. E quem tiver aí de outra cidade, se quiser colocar aí de onde está assistindo, que a gente manda um alô também. O Caio e o Fernando também, um grande abraço, amigo, contador. E tem mais aqui algumas outras perguntas, Paulo. Por exemplo, uma que tem aqui é qual a CST usar na nota fiscal eletrônica para fins de exclusão do ICMS do PIS e COFINS? O decreto infeliz, né? É aquele Olha aí, decreto que a Zirlene, olha aí, Paulo, antes aí, Zirlene aí de Quixerê, mandando um olha abraço. aí, rapaz, Quixeré, eu fiz um treinamento recentemente em Quixeré. Olha, aí foi Pessoal tão de apressado que eu nem Juazeiro, fui visitar nossa amiga Isilene. Mas aí vamos levar o curso aí para Quixeré e adjacência, né, na região do Baixo Jaguaribe, né? Estaremos aí em olha, breve, né? Tianguá, João Paulo, vamos estar aí em breve também. olha, Em João Paulo, em Valdeir Juazeiro em breve, Sobral, né? Estaremos em Iguatu, agora dia 4 e 5, né? Estarei em Iguatu, se liga aí, Iguatu 4 e 5, né? Também em setembro estarei em Juazeiro do Norte. Em breve em Quixeré, né, Isilene? Segura aí, né? E em breve em Tianguá, né? João Paulo e nosso amigo Fernando, né? E agora, dia 15 de agosto, começa o ICMS Master aqui em Fortaleza. O melhor curso do Brasil é Master. A reforma vem, mas em todos os nossos cursos você vai ficar antenado sobre a reforma tributária. Por isso, vem você para a PP Treinamentos, o melhor centro de treinamentos do Brasil. Se liga. muito bem, Oi, viu? propaganda. Gente aí de várias cidades aí, o Paulo, ouvindo a gente aí, É. Juazeiro, várias cidades aí, que vai passando aqui, eu não consigo ver rapidamente, mas a gente agradece aí a audiência, aproveite os cursos, como eu falei, essa regra vai demorar ainda um Isso, pouco, muito bem, né? E tem que fique de olho, viu, for pessoal, que o fisco está, aprovado, né? digamos assim, está rodando a malha o tempo todo, viu? Não faça Então, inclusive, donação e cuidado com as receitas de bolo, dos mapas mentais que vocês recebem por aí, né? O fisco está rodando, né? Está rodando a roda, como diz o caboclo. Fique de olho, não faça donação. E aí estão nós te tivemos esse chamando aí para decreto, Limoeiro também, Paulo, aí, Limoeiro do Norte aí, chamando aí para Limoeiro, fazer Quixeré consulado, e aproveita aí, adjacência, né? Muito bem. Aí nós tivemos essa pergunta aí que o colega está falando, Daniel, é a questão do certo? decreto, né, que a Cefaz publicou em abril, né, sobre Sim. a questão dos produtos que foram tributados como substituição tributária carga líquida, na forma dos decretos Filho da Mãe, que é a Lei Mãe 14.237 de 2008. Dentre eles, o decreto de supermercado, o decreto de autopeça, o decreto de informática, o decreto de material de construção, o decreto de imóveis e eletrodomésticos, né? E que ficou de Sim. fora, inclusive, acabou ficando de fora das confecções e dos medicamentos que devem ser inseridos em breve, né? E aí, o que esse decreto traz? A gente até já fez live aqui sobre ele, né? O que esse decreto autoriza? Autoriza, porque esse decreto diz assim, ó, nas operações internas, emitam a nota sem destaque do imposto, PT saudações. E nas operações interestaduais para contribuinte, destaque o ICMS para crédito do adquirente. E aí, com a decisão do STF, né, isso que trouxe a possibilidade de você abater o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, veio o problema para os contribuintes que têm tributação pela carga líquida, né? Eu compro o produto, recebo e pago a substituição tributária. Vou dar saída do meu produto, com imposto a pago. O CST, que eu dou saída, é o 60. O meu CFOP é 5405 ou 03. Só que esse
CFOP com esse CST, não destaca o ICMS. Como é que eu vou poder abater o meu ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, já que a Receita decidiu que é o imposto destacado, né? Como é que eu faço? Aí a Cefaz do Estado do Ceará, penso eu, que nessa linha de Cefaz parceira, acabou atendendo aos pleitos dos contribuintes, né, que foram até lá, e editou essa norma, possibilitando o crédito, né? Só que quando a norma foi editada, infelizmente, ela não trouxe um direcionamento operacional. Tipo, qual é o CFOP que eu uso, que não mudou, né? Continua sendo o mesmo, mas qual é o CST? Já que eu vou ter que destacar. Ora, se eu emito com CST 60 e não tem destaque, qual CST eu vou fazer agora para ter o destaque? Na época que a gente fez a live, Daniel, eu deixei bem claro assim que o CST era 90 e botei assim, ressalvada a disposição em contrário, o CST é 90. E na época eu advertia que o problema que nós tínhamos com o CST 90 é que o CST 90 para não contribuinte, isso cai exatamente no supermercado que vende 99% para não contribuinte, né? Ao utilizar o CST 90, o sistema tem uma nota técnica que não aceita o destaque do ICMS, né? Sim. E aí, como é que vai acontecer? Sem considerar que tem um sistema aqui, viu, Daniel? Não vou dizer qual é o nome dele, mas tem um sistema que está bugado, né? Que quando o CST é 90, ele leva para apuração sem destaque do imposto. Esse problema não é da Cefaz, né? Você que opera com esse sistema aqui do Ceará, né? Não vou dizer o nome dele, né? Tenha cuidado, porque ao emitir o CST 90, Daniel, o sistema, do jeito que ele está, ele não destaca o imposto. Esse problema não é da Cefaz, né? É da empresa de sistema. Porque o CST 90, se eu destaco o imposto, não tem local nenhum dizendo que não tem débito. E aí esse sistema está zerando na FD. E aí a ideia da Cefaz, acredita-se, que seja manter essa questão do CST 90, né? Que como está sendo, né? E aí CST 90, aí você pode perguntar, mas os produtos da substituição tributária da carga líquida tem os da cesta base. Como é que eu emito a nota fiscal com redução da base de cálculo? Ora, o CST 90, Daniel, permite eu aplicar a redução normalmente, tanto do cupom fiscal, tanto na nota fiscal consumidor, como na nota fiscal eletrônica. Ele aceita normalmente eu fazer a redução da base de cálculo. Então, o problema cai de novo, onde eu falei, quando o destinatário for não contribuinte dentro do Estado, né? Em função dessa nota técnica, que pode ser que a Cefaz, né, consiga que seja liberada essa situação. Aguardemos a Cefaz a esse respeito da liberação quando o destinatário for não contribuinte, tá bom? Em relação ao CST recomendado, continua sendo 90, e para esse sistema que você utiliza e não leva o débito para a FD, né? Lá para o S110, o problema é seu e do sistema, não é da Cefaz. Perfeito. Tem mais uma outra pergunta aqui. CST 5405 em regra, eventualmente o 5403, o CFOP, aliás, e o CST 90, tanto para o produto da redução da base de cálculo, como para os tributados integralmente. Tem uma última pergunta aqui, mas antes eu queria dar um alô para o Raimundo, de Aurora, dar aqui um alô para o pessoal, a Laurinete de Russas, a Lucineide de Quixeramobim, olha também aí, rapaz. A Valclênia de Ubajara, o Igor do Maranguape, a Leninha de Viçosa do Ceará, Lulu Bessa de Iguatu, Ceará, Nath de Limoeiro do Norte e Isirlene, né? Ela está dizendo que vai em breve o curso para lá, para a região, né? O Gerli de Limoeiro do Norte, nós temos aqui também o Noélia de Juazeiro, para curso lá em setembro, né? Se Deus quiser. E temos também temos aqui o Flávio, Flávio, amiga Paloma Rocha aí de Juazeiro do Norte, a Cutuca Paloma Rocha, né? Que ela de Juazeiro do Norte. Luiz Xavier, também do bairro Grande Camilo. Eu
acho que eu falei Nonato, Eusébio, Alex de Iguatu. Se liga, Iguatu, 4 e 5, né? Estarei aí. Qualquer coisa pode falar com a Maravilha, né? No Vlad, 98885 997840117 e garanta a sua vaga. São inscrições limitadas aí dia 4 e 5 agora de agosto. E você aí em Iguatu, se liga. E a última pergunta que eu tenho aqui é EFD, ICMS para empresas do regime ou outros, a Cefaz Ceará não está mais permitindo o envio. Por quê? Rapaz, hoje, inclusive, bombou essa confusão aí, né? Essa situação da questão do FD. Você lembra, né, que quando a Cefaz trouxe a obrigatoriedade da FD para as empresas do Simples Nacional, foi com a IN 5416 a partir de 1º de janeiro de 2017, né? E na época foram incluídas nessa IN as empresas do Simples, as empresas do regime especial, aquela que paga tantas UFES por mês, o produtor rural e o regime e outros, né? Simples, especial, produtor rural e regime e outros. Não foi isso? Foi. Pois bem, né? E aí teve aquela confusão toda, muita gente reclamando, né, nas empresas do Simples estava lá. Eu acho que foi um tiro no pé das empresas do Simples, que hoje não tem controle de nada, né? E acabou que na época da pandemia veio exatamente a Cefaz e retirou as empresas do Simples Nacional da obrigatoriedade da obrigatoriedade de entregar FD. Depois teve uma luta, inclusive, acho que, Daniel, você, pela Acontece, fez esse movimento, né, juntamente com o Condecon, e foi um pleito para que tirasse a obrigatoriedade das empresas dos regime outros, notadamente construtores e assemelhados do regime outros, que entregavam a FD. E aí, quando foi em abril de 2021, a Cefaz também tirou as empresas do regime outros da obrigatoriedade, né? E aí ficou aquela confusão. Tudo bem, a empresa do Simples vinha entregando, muita gente está devendo, a FD não entregue. A empresa do regime outros, a desobrigatoriedade começou agora. E para trás mente, como é que eu faço? E aí a COAT, que é a coordenadoria que acompanha os contribuintes de maneira geral, né, editou o comunicado COAT 27, de 7 de outubro de 2022. Anota aí. A COAT, com TE no final, não é isso? Aquela que acompanha as empresas do Centro Nacional, que acompanha o plantão, né? Então, ela editou o comunicado COAT 27, de 7 de outubro de 2022. Nesse comunicado, ele consagra a alteração na IN 54/2016, as alterações pela IN 42 de 2020, que retirou a obrigatoriedade das empresas do Simples, e a IN 40 de 2021, que retirou a obrigatoriedade das empresas do regime e outros, né? E aí, Daniel, esse comunicado, ele vem trazendo, até ele tem uma linguagem bem jurídica, porque ele remete ao artigo 106, inciso 2 do CTN, né? Que, na verdade, é o aspecto de interpretação, né? Porque esse comunicado ele diz assim, ó, as empresas do Simples estão desobrigadas da FD desde o mês 7 de 2020. E as empresas do regime outros estão desobrigadas desde abril de 2021. Porém, nós vamos entender que essa desobrigatoriedade é retroativa a 1º de janeiro de 2017. Portanto, quem entregou é obrigado e quem não entregou não está mais obrigado. Porém, Daniel, como o povo adora FD, né? Adora sua obrigação acessória, muita gente continua entregando nas empresas do Simples e do regime outros, né? Nesta semana, agora, da semana passada para cá, a Cefaz fechou as portas dessa recepção. E aí, de sexta-feira para cá, bombou hoje em vários grupos, né? Ah, não consigo mandar a minha FD do regime outros, eu sempre mandava, né? Então, porque a Cefaz fechou de vez, né? Agora, ainda que você queira mandar, você não consegue mais e você está desobrigado desde 2021. Mas tem gente que adora a obrigação acessória, né? E aí perde tempo naquilo que é mais importante.
Perfeito. Eu acho que essa era a última pergunta, né? Eu acho que não tem mais nada, né, Valério? Inclusive, hoje também a gente teve um comunicado que a gente vai sair amanhã, que é da Cefaz, dizendo, Valério, o quê mesmo? Que a Cefaz está enviando, né, para empresas que não têm contador, né? A Cefaz está identificando várias empresas que não têm contador e vai notificar para que eu acho que apresente o contador. Então, amanhã a gente está saindo com essa notícia, mas não vai ser através do DTE. Então, as empresas que não tiverem seu contador vai ser notificado. Eu acho muito justo, inclusive, que isso aconteça realmente. Então, se algum cliente procurar aí vocês, vai ser exatamente por conta dessa comunicação da Cefaz, tá certo? E assim, de antemão, a gente já agradece aí a todos que assistiram, ficaram aqui até o final. Agradecemos também ao ilustríssimo professor, mestre Paulo Amado, que está aqui, que é essa grande pessoa, uma pessoa que contribui com a classe contábil, com os contadores, por isso que também tem esses cursos aí que ele é das poucas pessoas que se aventuram ainda aí para os interiores e promover essa discernimento do conhecimento. Então, parabéns, a gente agradece sempre que a Tax Prático está precisando aqui do Paulo, ele sempre se mantém à nossa disposição, então a gente agradece muito por isso. Agradecemos a todos que puderam ficar aí até o final. E, por final, eu deixo aqui a mensagem aí do nosso amigo Paulo, se ele quer ainda complementar com mais alguma coisa. É isso aí, rapaz. Foi uma live longa, né? Fazia tempo que não fazia uma live tão longa, praticamente 1h30, né? Pois é. E muita gente fazer outra. E muita gente antenado, né? Digamos assim, os goelão que não se apresentam depois pode assistir também. Quem copia as nossas coisas pode assistir depois, não tem nenhum problema, né? E aí é isso aí, pessoal. A informação certa, a informação de primeira é a alma do seu negócio. Pense nisso, né? Não adianta você se apegar àquelas coisas que estão prontinhas por aí, né? Você tem que aprender. Então, acompanhe o site Tax Prático, que é o melhor site do Brasil, notadamente de CMS do Ceará disparado, não tem nada igual, né? E venha para os meus cursos, lá na PP Treinamentos. ICMS Master, analista fiscal, analista contábil, analista financeiro, analista IDP, Excel, tudo que você precisa, né? E no analista fiscal, eu e Daniel estamos nesse curso, o primeiro curso de analista fiscal do Brasil, né? Com meio mundo de gente já que recebeu informação de primeira. É o curso de analista fiscal na PP Treinamentos e o ICMS Master, e todos eles vocês vão receber informação a respeito do andamento da reforma tributária. Isso aí é sempre um prazer contribuir. Paulo Amado e você, Tax Prático de você, é tudo de bom para aprender a informação certa. Show! Um beijo! Olha aí, saudações, né?